Graça e paz, igreja. Amém. Nós somos abençoados com a presença de Deus e é incrível perceber que Deus nos dá o privilégio de fazer parte, não apenas como aqueles que recebem, mas como a estratégia de Deus. E algumas vezes, olhando para mim, se eu tivesse a oportunidade de escolher uma equipe para fazer alguma coisa extraordinária, para transformar o mundo, assim, uma coisa extraordinária que geraria um impacto por todas as nações, em grande medida eu não me colocaria na equipe. Porque de vez em quando eu consigo perceber para onde deve ir, de vez em quando não. Mas hoje eu gostaria de refletir com os irmãos que Deus nos coloca como participantes da estratégia dele. E ele tem, acho que, muita coragem. Nosso Deus é um Deus corajoso e ao mesmo tempo ousado de nos colocar para fazer parte disso. Fazer parte daquilo que nos envolve na caminhada com Ele. Nessa caminhada com o nosso Deus que faz com que de repente eu chegue aqui, eu me sinto tão à vontade aqui, primeira vez que eu subi nesse púlpito, primeira vez que eu adoro com vocês, mas sabe quando você tem a plena convicção que você está na casa do Pai, e daí na casa do Pai a gente toma algumas liberdades, fica mais à vontade? É assim. Porque quando nós estamos envolvidos no que Deus está fazendo, quando nós estamos envolvidos naquilo que Deus está realizando, onde nós estivermos, no momento em que estivermos, quando Deus se manifesta e está presente, nós estamos na presença do Eterno, é a nossa casa. E a partir disso, quando nós nos reconhecemos na casa do nosso Deus, pertencendo a esse nosso Deus, aquele que nos deu acesso ao seu coração, coisas extraordinárias acontecem através da nossa vida. Na vida dos improváveis, na vida dos confusos, na vida daqueles que não sabem nem muito bem por que estão ali, nem sabem muito bem o que estão fazendo. E um dos textos que move o meu coração e que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, está lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 é uma história que nos mostra um homem piedoso, não muito consciente até do que estava acontecendo com ele, mas que é inserido numa narrativa em Atos, que nos mostra a intensidade do agir do nosso Deus. Atos capítulo 10 nos fala a respeito da história, para muitos bem conhecida, do centurião Cornélio. Lá vamos nós para olhar um pouco a respeito dessa história desse homem. Esse centurião Cornélio nos diz assim, então, em Atos capítulo 10, os versículos primeiros de 1 até o 8, que eu quero ler na Almeida. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Por enquanto até aqui. Essa história de um homem, naquele contexto, nós já temos aqui a menção do que ele fazia. Ele é um centurião. Olha, para quem fez aula comigo, lá vem agora, senta que lá vem mais aqui um parênteses. O centurião é uma patente militar romana. É um homem que tem uma patente dentro do exército, que era o responsável por 100 soldados. E nesse contexto, esse centurião, que está aqui de alguma forma vivendo um início de uma fé que nem ele muito bem sabe o que é, ele é narrado como um homem piedoso e temente a Deus. O que significa esse homem piedoso e temente a Deus, que morava em Cesareia? Aqui tem um monte de informação importante. Cesareia é a capital do domínio do Império Romano.
É a cidade que fica no litoral da região de Israel, é onde morava o governador romano, onde era o responsável pelo exército invasor que mantinha Israel sob controle do império. Era ali nessa cidade que morava. Então nós temos a menção de um homem, Cornélio, que mora na cidade que administra toda a região de Israel e da Síria, e que além disso é o responsável pelo exército de 100 soldados na capital dessa região, de uma corte chamada italiana. Todas essas informações nos querem situar com relação a com quem nós estamos lidando aqui. A corte italiana era responsável pela segurança pessoal do governador de Israel, da Judeia, responsável pelo Império Romano. Nós estamos lidando com um Cornélio que de alguma forma é mencionado aqui como temente a Deus e piedoso. Esse temente a Deus significa que de alguma forma, ele sendo Cornélio é um nome romano, um típico nome romano. Significa o forte. Cornélio para nós significa o que tem chifre, é outra coisa, não é o mesmo que a gente tem hoje. Mas naquele contexto, o chifre representava o que é forte. Lá no Apocalipse aparece um monte de chifre, a gente olha meio desconfiado, mas significa poder naquele caso. Mas esse é outro assunto. No caso aqui, esse homem que é dessa corte italiana tem uma patente de poder dentro desse império. Ele é responsável pela segurança do governador e ao mesmo tempo ele está tendo as suas primeiras experiências com a fé no único Deus. O texto está nos dizendo que ele era um homem temente a Deus, ou seja, de alguma forma esse romano sabe Deus de onde veio, como foi parar em Cesareia, de repente começa a ouvir falar sobre o Deus de Israel. Ele não é judeu de origem, ele é alguém que está de alguma forma com o coração sendo aberto para o Evangelho. E esse coração sendo aberto para o Evangelho, um temente a Deus, ele reconhece agora a existência de Deus, ele começa a se colocar numa vivência de fé e o texto nos diz que então ele era um homem piedoso. E essa piedade de Cornélio leva ele então a uma atitude concreta de fé. Essa fé que não é apenas ideias, não é apenas pensamentos positivos, não é apenas uma teoria. Ele orava a Deus. Ele ajudava as pessoas com ofertas, ele dava esmolas ao povo, diz o texto, numa forma, esmola não é uma palavra muito boa mais no nosso tempo, ele ajudava financeiramente aqueles que precisavam e de contínuo orava a Deus. Ele mantinha duas coisas unidas que muitas vezes nós separamos, que é a piedade pessoal de devoção a Deus, de leitura da palavra, de vivência de oração, das disciplinas espirituais, do jejum e ao mesmo tempo da vivência concreta da fé que se desdobra para dentro da nossa vida, da realidade da vida e não algo da teoria distante. Cornélio é alguém que está nesse caminho. Cornélio é alguém que está nesse caminho e de repente, enquanto ele está orando, porque irmãos, quando o povo de Deus ora, quando a gente ora, Deus intervém e ouve. Sabia que Deus ouve a gente orando? Sabia disso? Já fez a experiência que Deus te ouve orando? Porque é isso que Ele faz, Ele ouve a gente orando. Ele intervém. Eu estive num contexto de missão no Piauí por 2 anos e no momento de uma crise terrível dentro da igreja que eu pastoreava, nós tivemos batalhas homéricas para poder conduzir aquele povo que estava chegando à fé e uma pessoa fazia tudo o possível para sabotar qualquer vivência espiritual. Um dia eu tirei uma tarde para poder orar ali, sentei na sala da casa onde eu morava, falei, vou jejuar e orar em favor dessa situação e por essa pessoa em específico para que Deus a toque. Vontade que eu queria que descesse um raio na cabeça da pessoa, mas piedosamente eu falei, Deus, cuida dela e converte, mas a vontade é que caísse um raio. Mas estava orando e jejuando e clamando por toda aquela situação que estava acontecendo, que feria a gente, feria quem estava na igreja, sabotava a vivência de fé. Eu passei uma tarde toda orando, quando eu me levanto da sala para ir na cozinha para pegar água, toca a campainha, eu vou despreocupadamente, quando eu abro a porta, irmão, dou de cara com aquela pessoa. E o meu susto foi tão grande, mas tão grande, assim que eu dou de cara com a pessoa que eu estava orando a tarde inteira, e ela começa a chorar e dizendo, Renato, eu não sei, Deus, eu não sei, eu precisava vir aqui conversar com você, e eu mais apavorado que ela. Eu orava, mas eu não imaginava o que Deus estava fazendo.
Eu me quebrantei diante daquela pessoa, e daí ela chorando, e eu chorando, e ela sem saber por que eu estava chorando. Eu sabia por que ela estava chorando, mas estava aquela confusão assim, e no meio daquilo tudo eu olhei e falei assim, Deus, eu fiquei mais apavorado, era com isso. Deus, o Senhor estava aqui junto comigo, me vendo, me ouvindo. Sabe quando você ora, mas você não tem a clareza, a consciência de que o Deus eterno, vivo e verdadeiro, Criador de céus e terras, do universo inteiro, carregando tudo nas suas mãos, naquele momento, para o universo inteiro, e fica dando ouvidos a mim, que nem consciência total tinha do que estava fazendo? É isso, é o que Cornélio está experimentando aqui, nesse texto. Ele está tendo a experiência de um Deus que rasga os céus e intervém, e ele manda um anjo. É o que Cornélio, na verdade, conhece, até mesmo da sua piedade pessoal. É o que ele conhece. É o que ele conhece da sua religiosidade, é o que ele conhece agora das primeiras experiências com o povo de Israel. É o que está acontecendo. E Deus diz então, através desse anjo, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus acolheu. Deus acolheu. Deus pegou. Faltava ainda algumas coisas na vida de Cornélio, a gente já vai chegar lá. Mas uma coisa ele já tinha: acesso ao coração de Deus, e manifestações do agir de Deus, e intervenções do agir de Deus, e toques do agir de Deus. Isso ele já tinha. Era isso que estava acontecendo ali. Porque por vezes, irmãos, é assim que nós vamos lembrar de pessoas, e talvez seja a nossa própria experiência, que estava vivendo uma piedade confusa ainda até. Estava vivendo uma piedade ainda, uma busca, uma religiosidade que ainda não tinha alcançado o caminho com C maiúsculo. Mas ali na sua busca, nós vamos vivendo coisas que nos vão abrindo a oportunidade para Deus intervir. Porque Deus, quando quer, queridos, Ele resgata a pessoa da mesa do espiritismo. Quando Ele quer, Ele resgata do terreiro de Umbanda. Ele vai lá e toca o coração e constrange e mostra e quebranta. Ele faz. Ele é soberano, não tem lugar que Ele não entre, tudo é dele, não foi isso que nós cantamos agora aqui? E quando Ele quer, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele vai e nos puxa para onde Ele quer. E é assim que Ele está fazendo com Cornélio. Ele está revelando para Cornélio agora que tem algo a mais. E Ele diz, vai lá chamar Pedro. Ele não faz a menor ideia quem é Pedro. Tem um Pedro aí que está na casa de Simão, um curtidor. Opa, peraí, Pedro já é um nome que Jesus já tinha mudado, então esse Simão Pedro na casa de um curtidor já também não faz muito sentido, porque judeu não entrava na casa de curtidor, porque curtidor lida com couro, e couro tem sangue, e o judeu não toca no sangue. Então esse negócio do anjo dizer para Cornélio, manda chamar um judeu que está na casa de um curtidor, Cornélio, se tivesse um mínimo de informação a respeito do judeu, ia dizer, que anjo estranho. Que mensagem mais confusa é essa? Que judeu é esse que está na casa de um curtidor? O que ele tem para me dizer? Ele está fazendo coisas que nem a lei dele permite? Não tem nada para acrescentar na minha vida. Porque algumas vezes é assim, a gente começa a colocar em questionamentos o que Deus está dizendo. A gente vai racionalizando certas coisas, não faz sentido, não tem propósito, está desajustado. A gente começa a correr o risco de fazer isso. O que Cornélio está experimentando aqui agora é uma ordem que contradiz até as poucas informações que ele tem a respeito dessa nova piedade que é se tornar judeu. Porque o que está acontecendo aqui, ele está se tornando judeu. Só que ele não pode porque ele precisa passar pela circuncisão e daí vira um problema dentro do Império Romano porque ele é um cidadão romano dentro da corte, do império, do poder. E daí vira uma confusão. Mas agora, o que ele recebe de ordem, ele cumpre. E ele já nos mostra que ele dá um passo adiante aqui. Eu acho fantástico, porque logo em seguida, quando o anjo se retira, ele chama 2 dos seus domésticos, daqueles que o serviam, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E havendo contado a eles então o que aconteceu com ele, ele envia os soldados a Jope para chamar Pedro. Acho fantástico perceber que Cornélio, mesmo ainda não tendo totalmente clareza do que está acontecendo com ele sendo piedoso, experimentando as questões da fé, ele já tem gente junto com ele
que compartilha dos seus princípios de fé. Assim como o texto diz que ele era piedoso, ele tem um soldado que está sob a autoridade dele dentro do Império Romano, que está sob a autoridade dele dentro do exército romano, com quem ele já está compartilhando a sua fé. Ele já está começando, palavra especial, a discipular alguém. Então, quando Deus olha para Cornélio e diz, esse cara tem potencial. É isso, não nesse formato, assim, porque ficou meio gíria, né? Meio assim, essa pessoa preciosa vai fazer parte da minha obra. É isso que Deus está falando ali. É isso que Deus está vendo nesse Cornélio. E daí então, ele vai mandar gente lá para Jope, junto com esse piedoso soldado, para falar com Pedro. E daí nós temos a história de Pedro aqui. Vamos ler uma parte aqui, Atos 10, 9 seguintes. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Enquanto Deus está trabalhando no coração de Cornélio, ele está trabalhando no coração de Pedro. Pedro tem umas limitações na vida de fé. Pedro acha que algumas pessoas não são apropriadas para chegar à fé. Deus tem umas coisinhas para trabalhar ainda no coração de Pedro. E nesse momento ele tem uma visão, porque de vez em quando é assim. Ele aproveita as oportunidades. Pedro estava com fome, pelo visto, muita fome, estava querendo comer, e naquele momento, aquele pessoal na cozinha preparando o almoço, aquele cheiro de almoço. Quando a gente está com fome, aquilo dá uma revirada na gente. Pedro teve um êxtase. Deus aproveitou aquela oportunidade daquela confusão, comida, fome, comida, fome, lençol com coisa para comer. É isso. Deus está aproveitando a oportunidade real e concreta na qual você está se metendo para falar com você. É isso que ele está fazendo. Você está esperando experiências espetaculares? Pedro estava com fome e Deus mostra um lençol com um monte de coisa para comer. É isso. E daí ele tem que ter o discernimento. O que significa isso? Ele não faz a menor ideia. Passa um tempo, ele continua não entendendo. E depois ele come, e daí naquele momento, enquanto Pedro está ali, acontece algo especial. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vá com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Tem um monte de coisa nesse texto, mas uma das coisas que eu percebo é que Pedro está bem fora de noção. Assim, Deus está mandando um anjo para Cornélio, manda o Espírito para Pedro e diz: tem uns homens aí te procurando. E Pedro olha para os homens e diz: o que vocês querem? Vocês estão me procurando? O que é? O Espírito não tinha já dito? Eu enviei. Pedro não tem nem curiosidade para saber por que você me colocou essas pessoas no meu caminho, Deus. Pedro olha para eles e diz: é verdade, são gentios.
Já nem quero me meter com essa turma. Outra coisa que está no texto que chama a atenção, ali olha só, o Espírito Santo diz, eu os enviei. Quem tinha enviado esses homens? Cornélio tinha enviado eles. Mas além disso, quem é que tinha se revelado? Em qual momento Cornélio teve a visão? Quem que tinha falado com Cornélio? Um anjo. Consegue perceber que agora é o Espírito Santo dizendo, foi eu estava agindo, eu estou agindo. Cornélio viu um anjo, porque era a única coisa que conseguia ver, mas quem estava agindo era eu. Foi Cornélio quem mandou esses soldados, mas quem estava agindo era eu. Era eu. Porque algumas vezes nós vamos ter a experiência, meus queridos, de clamar aos céus que Deus nos dê respostas. Mas Deus nos dará as respostas através das pessoas que o Espírito Santo vai colocar no nosso caminho. Nós podemos ter visões espetaculares do terceiro céu e de anjos, mas quem vai nos evangelizar e discipular vão ser pessoas. Deus vai dar visões para Cornélio. Jesus vai falar diretamente com Paulo, se você folhear o capítulo anterior. Ele vai reconhecer, Senhor, quem és tu? E dele vai dizer, eu sou Jesus, a quem você persegue. Vai lá chamar, agora vai lá em Damasco e vão te dizer o que você é para fazer. Filipe vai ter uma Bíblia na mão, o eunuco vai ter uma Bíblia na mão. Mas quem vai explicar essa Bíblia para o eunuco é quem? Já disse, Filipe. É isso. Porque nós precisamos aprender que Deus não abençoa estratégias, nem para a igreja crescer, Deus não abençoa estratégias para expandir o reino, Ele abençoa e consagra pessoas, porque pessoas são a melhor estratégia de Deus. Pessoas são. Nós somos. Dentro das nossas limitações como Cornélio, dentro das nossas limitações como esse soldado piedoso à disposição do Cornélio, dentro das nossas limitações de um Pedro, que nem sabe por que aquelas pessoas chegaram ao caminho dele. O grande Pedro ainda nem sabe. E o Espírito Santo vai se revelando. E Pedro, quando chega na casa dessas pessoas, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ô homem fantástico esse Cornélio. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés o adorou. Veja bem como ele ainda não tem clareza do que está acontecendo com ele, ele está adorando pessoas. Então versículo 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Bem, se fosse eu que estivesse ouvindo esse negócio, eu ia dizer, peraí, está entrando aqui em casa para me ofender, Pedro? Porque você consegue perceber que o início da evangelização do Pedro é uma baita de uma ofensa aos gentios que estavam lá? Deus me diz para não chamar vocês de imundos. Pedro está dizendo, se fosse por mim... Consegue perceber como Deus usa a gente, até como Pedro? Imagina eu e você que já ouviu um monte de outras coisas, que tem toda essa Bíblia à disposição. Porque é isso que Deus está fazendo. Ele coloca Pedro dentro da casa de gente que já tinha reunido a família e os amigos. Cornélio está muito avançado nesse negócio do que Pedro. Cornélio está muito mais avançado no discipulado, porque agora ele está trazendo alguém para evangelizar ele. É isso que está acontecendo. Está trazendo alguém para evangelizar ele, e ele já mostrou que ele tem essa facilidade de ter pessoas, como ele mostrou com um soldado. Mais uma vez ele comprova para nós que Deus está certo em pegar e dizer, ó, é você mesmo aí que eu preciso aqui agora, porque é importante essa coisa se expandir um pouco mais. Então, agora está ele ali junto com a sua família.
Pedro, que era o responsável e o mais instruído, chega metendo os pés pela mão, está todo confuso, sem saber do que está acontecendo ali, não tem noção, o Espírito Santo está agindo, já falou e ele ainda não sabe das coisas. Então, diz ele, versículo 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, meu Deus, por que razão me mandaram chamar? É a pergunta de Pedro. Depois de tudo aquilo que ele já está percebendo, consegue perceber, você chega na casa de alguém, tem um monte de gente lá, primeiro você começa ofendendo, já fica confuso, depois você olha para as pessoas e diz, por que eu estou aqui? Então, mas quem escolheu Pedro para fazer parte do grupo seleto daqueles que iriam transformar o mundo? Jesus, então ele sabia o que estava fazendo. Por que é isso? Depois do Jesus ressurreto aparecendo a Pedro, reintegrando Pedro naquele grupo daqueles que ele vai ver, tu me amas, Pedro, precisando 3 vezes chamar a atenção dele por tu me amas, porque era 3 vezes que Pedro tinha dito que não conhecia Jesus. Esse Pedro, que já passou por tudo isso, que viu o Jesus ressurreto, sendo elevado à glória dos céus, é esse Pedro que está diante de alguém que Deus coloca para ele evangelizar e olha para ele e diz, por que eu estou aqui? É nesses processos do agir de Deus que nós estamos sendo inseridos. Quando eu olho para essas histórias de Cornélio, Pedro, esses soldados, eu me identifico. E não para justificar os meus erros, mas é para olhar que dizendo assim, Deus, existe alguns momentos, o Senhor vai fazer umas coisas através de mim que até eu vou duvidar. Até eu vou olhar e vou dizer, ó Deus, o Senhor realmente existe. Porque é nítido o teu agir. É nesse contexto que nós estamos sendo inseridos na vida daquele que vai levar Cornélio então à fé. Porque eu quero reforçar esse ponto, nem sei quanto tempo eu já falei, eu quero reforçar esse ponto, de que há visões aqui por trás, e nós precisamos buscá-las, que Deus nos dê, que Deus conceda corações abertos e espíritos que clamam pelo agir intenso dele em sonhos, em visões, em profecias, em curas, aquelas intervenções de Deus. Eu clamo por este povo que está disposto a abrir os corações para receber a intervenção de Deus. Agora tem coisas que Deus vai te dar, visões que ele vai te dar, profecias que ele vai te dar, e você vai precisar de alguém para te ajudar a entender e explicar. Existem coisas pelas quais você vai orar intensamente a Deus, clamar no seu coração, e Deus está esperando que você sente junto com o irmão, compartilhe com ele pelo que você está orando, e quando você o fizer, Deus ouvirá. Isso se chama discipulado, isso se chama caminhada conjunta. Tenha profundo receio de pessoas que se consideram irmãs e dizem que podem viver fora da igreja uma vida de fé com Deus. Mentira. Deus nos dá pessoas para estar junto conosco. Desconfie de desigrejados. E se você está nesse caminho, volte atrás em nome de Jesus. Porque o Senhor nos dá visões, como deu a Cornélio, para serem interpretadas por Pedro, um discípulo seu. Jesus confronta Paulo, lança por terra e o deixa cego, e manda ele ir para Damasco pedir ajuda de Ananias para entender o que está acontecendo com ele. É assim que aquele etíope, dono quase das finanças da rainha Candace, vai precisar de um Filipe que explica a Bíblia para ele. E é assim até hoje. Deus nos dará sonhos, visões, revelações e palavras intensas que nós só entenderemos quando nós estivermos juntos com outras pessoas, orando para que o Senhor as revele. E Ele vai revelar, e Ele vai explicar. Apesar de Pedro, apesar de Filipe, porque Filipe ele tinha sido eleito para cuidar das mesas, não era? Mas agora ele já é evangelista, está lá do outro lado do mundo. É isso. Pedro da mesma forma, apesar de Pedro, apesar de Filipe, apesar de Ananias. Meu Deus, quando Jesus lança Paulo por terra, converte ele, Ananias vai ouvir, o Senhor aparece para ele, capítulo 10, quando só virar um pouquinho, você olha ali, capítulo 9, você olha e diz, o que está acontecendo aqui?
o Espírito Santo está falando, Jesus está falando para Ananias, quando Jesus menciona para Ananias o nome de Paulo, o primeiro Ananias diz, eis-me aqui. Aqui a piedade, Senhor, estou pronto para toda a obra. Daí quando Jesus menciona o nome de Paulo para Ananias, diz, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, trouxe cartas dos principais de Jerusalém para Damasco para prender as pessoas, conheço a fama do mal que ele causa. Pronto, está querendo pular fora já da obra. Está querendo tirar o dele da reta. É arriscado. Tanto é que quando Ananias chega lá para Paulo, a primeira palavra que Paulo ouve de Ananias, sabe qual é? Irmão, só para criar uma... Ele tem medo de Paulo. Ele tem medo. Mas é o Ananias que é usado para discipular e evangelizar Paulo. Depois Barnabé vai pegar Paulo pela mão e vai conduzi-lo durante uma meia vida para discipulá-lo, para prepará-lo em Antioquia, para depois ele ser enviado em missão. Nós falamos tanto sobre Paulo, mas tudo dependeu de um pobre, inocente, confuso Ananias, que a gente nem sabe mais nada sobre ele. Tudo dependeu dele, tudo dependeu do Ananias. Tudo dependeu de um Filipe para que a Etiópia até hoje considere o evangelista deles. Até hoje a igreja cristã na Etiópia existe, que vincula sua existência no administrador da rainha Candace. Até hoje eles lembram disso. Até hoje. E é assim que até hoje nós lembramos de Paulo, porque um confuso Ananias, mesmo com medo, foi ao encontro daquele que tinha ouvido falar de Jesus. Há pessoas que ouvirão a voz de Jesus no turbilhão das suas vidas, na confusão na qual estão metidos, nas religiosidades e superstições por onde navegam, ouvirão a voz de Jesus, e será você que dará sentido e propósito àquela voz de Jesus. Você será a resposta disso. Você será a resposta. E quando nós olhamos para você e para mim, como eu disse no começo, se fosse para escolher alguém da equipe, teria muita dificuldade de me colocar nela. Mas Deus coloca. Deus nos insere. Deus nos dá a oportunidade de fazermos parte daqueles que colaboram com Ele. Deus te deu experiências, porque as suas experiências criarão oportunidades e pontes para vidas das quais eu não conheço. Para vidas com as quais eu não consigo falar. Eu não consigo comunicar para elas, mas Deus deu a vocês. Eu fui fazer parte de um pequeno grupo, uma célula numa casa, de uma família muito simples, de pessoas com instrução primária. E nós começamos um PG e eles me convidaram para ajudar a organizar os estudos, e de repente eu estava nos estudos e eles convidaram um vizinho que é um cubano, e que está morando lá numa peça no fundo da casa deles, e convidaram uma família de venezuelanos. E eu todo perdido lá no meio, tentando arranhar todo aquele conhecimento profundo de portunhol que eu tenho, para de alguma forma traduzir alguma coisa da Bíblia, dizendo, Senhor, não me deixa perder a oportunidade de alguma coisa transmitir para essas pessoas. O Senhor nos deu a oportunidade nesse PG, eu estou lá sentado, tentando me desdobrar, de repente o Senhor que estava sentado do meu lado, até poucos meses atrás, numa crise profunda de depressão, com tentativa suicida, que começou a participar da igreja e tem dito, Deus me curou, sentado do meu lado, olha para o cara e começa a falar espanhol com ele. E daí eu fiquei no primeiro momento, falei assim, tá Deus, isso é dom de línguas ou ele sabe espanhol? Fiquei confuso. Fiquei confuso porque eu dou uma margenzinha para maior assim, para o Espírito Santo agir de forma espetacular. E daí eu olho e falei assim, Rodrigues? Daí eles, eu trabalhei na década de 70, início da década de 80, na Itaipu, na construção de Itaipu, e daí eles me mandaram lá para a área do Paraguai, e eu precisava aprender um pouco de espanhol para falar com os paraguaios. Amados, há 40, 50 anos atrás, Deus deu uma experiência para um homem, para que ele possa evangelizar um cubano que fugiu do regime comunista, e um venezuelano com sua família que fugiu da Venezuela, que estão morando atrás da casa deles. Agora, 50 anos atrás Deus estava trabalhando, ele não fazia a menor ideia porque ele estava trabalhando na Itaipu. É assim que Deus faz nas nossas vidas, agindo para muito além do que nós cremos e pensamos, e conseguimos entender e raciocinar. Deus vai agindo e vai fazendo para que então essas pessoas que Ele quer salvar
sejam salvas. E é isso. É assim que então a palavra vai chegar. E é assim então que essas pessoas vão ser batizadas. E enquanto Pedro está fazendo aquele monte de discurso, enquanto ele está falando, e algumas vezes ofendendo as pessoas, porque ele não sabe por onde começar. Eu também já fiz um monte de besteiras tentando evangelizar a pessoa, deixei ela mais confusa do que ajudei. E daí no meio desse tanto de coisas, o Espírito Santo faz o quê? Diz no capítulo 10, eles começam então a receber a presença do Espírito Santo. Eles recebem. Eles recebem a presença do Espírito, porque existem coisas que Deus quer que nós façamos, e existem coisas que só Ele pode fazer. É isso. Existem coisas que Deus nos dará a oportunidade de participar, que é levar a palavra às pessoas, mas não sejamos orgulhosos, prepotentes e soberbos ao ponto de acharmos que vai depender de nós. Não vai. Vai depender do agir dele, através de nós, nos colocando para participar do que ele está fazendo. Nós temos o privilégio de participar, como a estratégia do que Deus está fazendo. Somos parte da estratégia de Deus. Somos parte disso. Então, quando você, a partir de amanhã, ou até hoje à noite, encontrar gente aí pelo caminho, no trabalho, no convívio, lembre de Cornélio. Lembre dele. Porque pode ser um Cornélio na sua vida de Pedro. Lembre de Ananias. Porque pode ser um Saulo na vida de Ananias. Lembre desse administrador das riquezas da rainha da Etiópia. Porque pode ser um desses. Independente da posição social que você está. Independente do espaço que Deus te colocou para ocupar. Talvez seja por isso que Deus te colocou lá. Tem uma palavra do Antigo Testamento e um contexto bem específico que lembra disso. Talvez seja por isso que Deus te colocou lá. Seja por isso, talvez, as experiências que você está fazendo, para fazer parte da estratégia de Deus de evangelizar e alcançar pessoas, para a honra e glória desse nosso Deus que é misericordioso de nos inserir nessa história e de te dar a oportunidade de perceber que Atos não se encerrou. Ele continua sendo escrito através da minha vida e da sua. E isso é um privilégio. Aleluia. Deus amado, é um privilégio fazer parte desta tua obra, Senhor. É um privilégio gracioso que o Senhor nos dá, apesar de nós. Então enche os nossos corações de alegria, Senhor. Enche os nossos corações de ousadia, enche os nossos corações de humildade, para reconhecer que o Senhor está fazendo a obra, para reconhecer as pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, para reconhecer os sinais que o Senhor já deu a essas pessoas, que serão esclarecidos, interpretados por nós, pelas experiências que o Senhor já nos deu na nossa vida, Senhor. Nós seremos respostas para orações que pessoas fizeram nas suas confusões espirituais, Senhor. Nos dá a clareza do que isso significa no contexto onde nós vivemos, na família onde estamos, no espaço de trabalho onde o Senhor nos colocou. Nos dá a oportunidade, Deus, de fazermos parte desta resolução dos problemas, de percebermos que somos parte desta tua estratégia de levar pessoas a te conhecer, pela oportunidade e o privilégio de fazer parte desta tua obra que registra nomes no livro da vida com o sangue do Cordeiro, Senhor. Nomes que são escritos através da nossa vida, Senhor. Ó Senhor, aleluia, obrigado, porque nomes são escritos no livro da vida através das nossas vidas com o teu agir através de nós. Receba nossa gratidão, Senhor, e alarga os nossos corações e o nosso entendimento para fazer parte desta tua obra. Exalta e glorifica o teu nome, Senhor, também através de cada pessoa que nesta noite aqui está, que cada pessoa que está reconhecendo o teu agir e o teu falar, que está sendo inquietada, Senhor, que está sendo despertada, faz tua obra, Senhor, apesar do tremor, apesar da dificuldade, apesar das confusões, mostra sinais que o Senhor as está usando para registrar nomes no livro eterno, Senhor. Mostra os teus sinais e a tua presença, Deus, e exalta o teu nome através dos teus, no nome santo, poderoso e amável de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Eu nem percebi que ele tinha terminado. Eu estava ali prestando atenção. Que delícia, queridos, que bênção. Na última aula que o pastor Renato nos deu, ele compartilhou conosco a maneira como o Espírito Santo moveu as circunstâncias para que ele fizesse doutorado na Alemanha. Nós não nos esquecemos dessa história, porque enquanto o pastor estava falando aqui, eu estava pensando, pois é, aquelas pessoas que o Senhor usou, inclusive de uma maneira controversa, para fazer com que o pastor Renato tivesse a oportunidade de ir para a Alemanha, estudar, e depois viesse aqui e pudesse nos abençoar, não somente com a aula, mas também com a ministração da palavra para nós nesta noite. Certamente o Senhor falou conosco. E queridos, dando prosseguimento naquilo que nós nos dispusemos neste dia, que é celebrar a formatura dos primeiros irmãos que estão se formando neste formato de Instituto Teológico, eu quero convidar o Anderson. Anderson incansável, queridos, o diretor do Instituto de Teologia. Pensa um homem que trabalha. E nós então vamos dar prosseguimento, nós vamos convidar os irmãos, os certificados estão aqui, nós vamos chamar pelo nome, para que a gente possa então entregar o certificado para cada um. E nós vamos celebrar e nós vamos festejar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Obrigado, pastora. Bom, no alto da minha experiência como gestor de cursos, estou aprendendo junto com vocês, né? Então agradeço até pela... eu não sei quem às vezes chegou depois, então eu vou chamar todos, mas eu sei que nem todos virão, aí eu vou separando aqui para entregar em outra oportunidade. Venham à frente, cada um que eu chamar para poder fazer a entrega. Alessandro Spironelli, está em ordem alfabética. Não é por causa da nota. Obrigado, meu querido. Fica aqui do lado. Alexandre Luiz Klock. Valeu, parabéns. Alexandra Lima Costa. Querida. Parabéns, está aqui o certificado. Alan William da Cruz. Meu querido, parabéns. Alisson de Souza Pereira. Parabéns, Alisson. Valeu. Ana Flávia Molinari da Silva. Viu? Você se formou, viu? Parabéns, Aninha. Anderson Manrich. Que honra. Andréia Meira Gomes. Não, tá? Andréia, não? Depois pega. Ana Carla Ferreira Oliveira da Silva. Parabéns, Aninha. Parabéns, meu querido. Deus abençoe. Antônia Maria Cordeiro da Costa. Antônio Sérgio Josino da Costa. Parabéns. Arelis Idália Prieto Campos. Tá lá, ó. Vamos chamar a todos. Parabéns. Muito obrigado.
Auriane Senagama. Eu leio o nome completo, sim. Aí o pessoal vai saber também, né? Bruna Mendes Leal Pianaro, pastora. Eu leio o nome, pessoal, eu leio o nome completo. Daniel Alves de Souza. Olha lá ele. Daniela Molinari da Silva. A gente estuda também. Parabéns, pastor. Débora Cristiane Teixeira Skrosinski. Uhul! É uma gigante a Déborinha. 100% de presença, hein? Parabéns. Muito obrigado. Vem em todas as aulas. Eduardo Pedreira dos Santos. Edu, meu querido, parabéns. Evert Zampieri da Silva, pastor. Somos todos estudantes. É uma honra para mim. Gleice Martins, húngaro. Estava de manhã. Jackson Ângelo Pianaro, pastor. Que honra para mim. Jaline Moraes Cardoso. Ah, Jale. Valeu, querida, obrigado. Jarbas Dias da Silva. Outro aluno 100% de presença, hein, Jarbas? Parabéns. É o destaque da turma. Valeu. Jonatas Garcia. Não tá. Josi Karine da Fonseca. Tá, então nem vamos chamar. Maria Creusimar Ribeiro Rito. Querida. Aluna dedicada também. Parabéns, viu? Muito obrigado. Maria Eduarda Molinari da Silva. Pessoal estudando, ó. Quem não está participando tem que participar. Valeu, Duda. Maria Eduarda Santos Silva. Vai cair não, menino. Por favor. Parabéns. Valeu. Maria Rosa da Silva Spironelli. Mateus Misael Severo Lima. Mateus? Não. Maurício também. Michel Bernardi Molinari. Ah, garoto. Mônica Cordeiro da Costa. Parabéns, meu querido. Peterson Arruda. Eita. Raquel Angélica Dias Bueno Manrich. Numa respirada só eu falei o nome. Essa me pertence também. Raquel Lilian Lopes Skrosinski. Sérgio André Cordeiro da Costa.
Finalizando com Thaís Lubowski Gonçalves. Felipe fica para a próxima. E é isso, pastora. Queridos, nós queremos louvar ao Senhor e agradecer. Eu e o Anderson, a gente colocou a mesa aqui que era para não ficar tão lá, mas a gente louva ao Senhor por esse mundaréu de gente. Foram 4 meses intensos, estudando, rindo, a gente se divertiu. O pessoal às vezes chegava cansado, chegava do trabalho, às vezes chegava com fome, meio que dava umas piscadas. Os professores se esforçavam para a gente ficar atento e estudarmos. A Bíblia fala a respeito de nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo ao Senhor. Agora no segundo semestre nós teremos também, a partir de setembro, essa nova etapa. Então, quando nós começarmos a falar para vocês e dar os recados, venham, façam as suas inscrições. A próxima etapa será de consolidação e evangelismo. Faça parte, busque conhecer cada vez mais ao Senhor, não por uma questão de conhecer simplesmente a teologia, mas para nós nos relacionarmos em profundidade com aquele que é o autor das nossas vidas, o nosso Pai, o nosso eterno Criador. Vamos nos colocar de pé, queridos, uma salva de palmas para esses amados guerreiros, nós os amamos. Pai amado e querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem ao Senhor. Seja adorado, Senhor, nos céus e nos nossos corações. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por esta etapa finalizada, pelos professores, pelos alunos, pelas famílias, Deus, e que nós sejamos agora, assim como o pastor pregou nesta noite, aqueles que irão como cartas vivas, Deus, e que nós iremos distribuir o conhecimento a respeito do Senhor, Pai, falar do teu amor para todos aqueles com quem nós nos encontrarmos e que o Senhor puser nos nossos caminhos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada nesta casa. Guarda, Pai, de tal maneira, continue se revelando ao seu coração. Acompanha, Espírito Santo, a cada um dos nossos irmãos durante a semana, todos os dias, Pai. E se assim for do seu agrado, nós nos reuniremos na próxima semana para cultuarmos juntos como corpo, como igreja. Adoraremos ao seu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos em paz. Uma semana excelente. Que Deus os abençoe e grandemente se revele aos seus corações, com profecias, com visões, com sonhos, na sua palavra, e que você transborde na vida de outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito na sua vida também, no nome de Jesus. Amém.